Paz, sou o Diácono Alberto. Estaremos dando início agora à nossa escola bíblica online, Semeando Vidas, na qual estamos estudando as cartas paulinas. Hoje estaremos tratando do capítulo de número 8 da carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, na qual o apóstolo Paulo está tirando dúvidas sobre a liberdade cristã. O apóstolo Paulo ele tinha recebido algumas perguntas, e agora ele estava respondendo através desta carta aos Coríntios com relação acerca das carnes sacrificadas aos ídolos, se eles deveriam comer ou não comer. E falando da liberdade cristã, o apóstolo Paulo exemplifica e explica que a liberdade cristã ela é diferente do livre-arbítrio. Ela não é a mesma coisa que o livre-arbítrio, porque para a maioria das pessoas, dos crentes, ser livre, a liberdade cristã, ser livre, é fazer aquilo que que cada um mais se apetece. Se está bem ou mal feito, isso não é o que importa, A pessoa pensa que ser livre é fazer a vontade dela. E a liberdade, ela se diferencia bastante do livre-arbítrio pelo fato de que enquanto a primeira, ou seja, a liberdade, tem sua expressão no mundo externo, o livre-arbítrio ele tem no interior do homem, ou seja, do indivíduo. Queridos, a liberdade de culto, de palavras, de comércio, até mesmo de caráter político, ou social ou econômico, eles são produtos de uma manifestação que transcende o foro interno do homem. Essa liberdade ela é requerida, amigos, por uma necessidade lógica da conveniência. Conveniente ao ser humano é ao mesmo tempo imprescindível para a faculdade que o indivíduo encontre um campo ainda mais propício para o seu desenvolvimento e função. Essa é a função da liberdade. Condená-lo a suportar uma opressão que o prive de sua liberdade é submetê-lo a um virtual embrutecimento, quando tiramos a liberdade da pessoa. Pode até um homem ser privado de sua liberdade, não lhe sendo permitido mover-se à vontade, ir para onde quiser. Mas o livre-arbítrio, ele continuará atuando internamente no homem, já que ninguém jamais poderá impedir a atividade dos pensamentos dentro da mente humana. Então, essa é a diferença de livre-arbítrio para liberdade cristã que o apóstolo Paulo está citando na carta de 1 Coríntios, no capítulo de número 8. E muitas pessoas têm esse entendimento que liberdade cristã também está associada ao livre-arbítrio. O que nós vimos que são coisas totalmente distintas. A liberdade cristã é você ter uma liberdade de poder fazer aquilo que lhe apetece. Já o livre-arbítrio, ele está interno. Ele está dentro da sua mente. Você faz aquilo que a sua mente te determina. E o apóstolo Paulo, nesse capítulo de número 8, ele começa dizendo assim, a respeito da liberdade cristã, sobre as carnes sacrificadas a ídolos. Acompanhe comigo, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1, vai dizer assim, ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência, ela incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber.
Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quando ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses, né, e muitos senhores. Versículo de número 6. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns, até agora, comem no seu costume para com o ídolo, e de coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comermos, nada temos demais. E se não comermos, nada nos falta. Mas vede, que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Olha como o apóstolo Paulo fala nesse versículo, sobre nós fazermos as coisas que vão escandalizar os nossos irmãos. Ora, versículo 8, ora, o manjar não faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos, porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa, né, no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco também induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Né? Se você que é um crente forte, está lá na roda dos escarnecedores, sentado no bar, um montão de amigos, cheio de garrafa de cerveja, cheio de bebida, você está ali, não, estou aqui evangelizando. Você vai escandalizar aquele que é mais fraco. O mais fraco não vai entender. Vai pensar que tudo pode, que a liberdade cristã é isso. E o apóstolo Paulo adverte sobre esse assunto. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que se o manjar escandalizar meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. O apóstolo Paulo, ele resume, né, esses 13 versículos, né, da seguinte forma. Já no versículo 1, ele diz que a carne comprada no mercado provavelmente havia sido oferecida a um ídolo ou em algum tempo, né, dos pagãos. Os animais eles eram levados a um templo, eles eram mortos diante de um ídolo, em uma das muitas cerimônias religiosas, tá? E comidos em banquetes, ali mesmo nos templos pagãos. Ou então, vamos dizer, se tivesse muito sacrifício, eles eram levados para os açougueiros que vendiam a sua carne no mercado. Aquele animal que foi levado para sacrifício, uma parte dele foi feito lá um banquete para aqueles que cultuavam aqueles deuses, a outra parte do sacrifício era levado para o açougue e aquele que os incautos comiam, né? E
nem percebiam, ou muitos sabiam e estavam agora perguntando através de cartas, de relatórios que foram enviados para o apóstolo Paulo, para que ele esclarecesse esse assunto. E o apóstolo Paulo, ele responde aos coríntios através dessa carta. E ele diz que quando os crentes se perguntavam se comendo tal carne, eles estavam de alguma maneira participando de uma adoração aos ídolos, ele diz que o amor é mais importante que o conhecimento. O conhecimento, ele pode fazer-nos parecer bons e nos sentirmos importantes. Mas todos nós podemos facilmente desenvolver um tom de arrogância, uma atitude de convencimento. E a maioria das pessoas que têm opiniões fortes, elas se mostram pouco dispostas a ouvir e aprender com Deus e com as outras pessoas. E nós somente podemos obter conhecimento de Deus se estivermos em amor com o Criador. Senão, temos. E somente podemos conhecer e ser conhecidos por Deus quando nos moldarmos a Ele, demonstrando o nosso amor por Ele. Isso que o apóstolo Paulo está falando aqui nesse versículo. Ele diz que, ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência, ela incha, mas o amor edifica. O que ele quis dizer com isso? Que a ciência incha, mas o amor edifica. Nós sabemos que ele estava dizendo para aqueles irmãos que são mais fracos, né? Que o amor é mais importante que o conhecimento. E o apóstolo Paulo, ele continua dizendo que ele dirige estas palavras aos crentes que não se incomodavam, né, com o fato de comer daquela carne que já havia sido oferecida aos ídolos. Ele está falando para essas pessoas. Embora os ídolos fossem deuses falsos, e as cerimônias pagãs de sacrifício, algo até mesmo sem sentido, comer tal carne, ela ofendia, né, a consciência de alguns cristãos. E o apóstolo Paulo, então, ele disse que os crentes, né, os crentes que eram mais, assim, vamos dizer, maduros, eles deveriam evitar comer a carne oferecida aos ídolos, se isso ferisse a consciência dos cristãos mais fracos. Né? Ele fala isso lá no versículo de número 9, né? O que ele diz? Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos de mais, e se não comermos, nada nos falta. Mas veja que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Então, o apóstolo Paulo estava explicando para a igreja de Corinto, né, para os irmãos que estavam em posição de destaque, em liderança, que eles não deveriam comer, apesar de mesmo, né, a gente saber que aquilo não lhes faria não lhes traria nenhum dano e eles não estariam cultuando nenhum Deus. Vamos dizer assim, você não deve comer um doce apresentado aos santos, né? Nós temos aí uma data específica em que muitas pessoas entregam, né, presenteiam as crianças com doces. Nós que conhecemos, né, sabemos que aquilo não vai nos causar dano, mas não devemos orientar nossas crianças que venham a buscar pegar daqueles doces. Sim, nós devemos, na nossa igreja, pegar um outro tipo de doce, já que tudo é doce, e falar com ela, isso aqui é Deus que está te dando. Né?
Então nós estamos saindo do meio da mesmice. Nós estamos saindo ali daquela data que foi estabelecida para que fosse adorada aquele tipo de ídolo, aquele tipo de Deus. E trazendo as nossas crianças para o nosso meio, como se fosse a feijoada. Uma feijoada aí dia aí de São Jorge, né? Muitas pessoas vão comer da feijoada. Eu conheço pessoa que fala, apresenta ao Senhor e não tem problema nenhum comer uma feijoada. Mesmo que eles digam, feijoada de São Jorge, feijoada do Santo, não sei. Eu particularmente faço como o apóstolo Paulo aqui menciona, né? No versículo de número 8, ora, no versículo 9, né? Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos, como ele faz o seu comentário aqui, né? Para os crentes que não se incomodavam com o fato de comer daquela carne oferecida, embora os ídolos fossem falsos, não demonstrasse nada, como diz o Salmo de número 115, versículo 4, né? Os ídolos deles são de prata e ouro, obra da mão dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai de sua garganta. O Salmo 115, versículo 4 ao 7, vai dizer sobre quem são esses ídolos esculpidos por mãos humanas. Então, nós não devemos temer os ídolos, mas também, por conta de não escandalizarmos os irmãos que são mais fracos, devemos nos abster de comer dessa carne, de comer dessas oferendas, dessas feijoadas, dessas tradições, disso que são oferecidos aos ídolos. Né? E a liberdade cristã, o apóstolo Paulo vem dizendo, no versículo de número 10 ao 13, né? O capítulo 8 são de poucos versículos, são apenas 13, né? Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será consciência do que é fraco, induzido a comer das coisas sacrificadas aos ídolos, né? Então, existem crentes imaturos, crentes fracos, que se nós, que estamos numa posição, fizermos daquilo um hábito ou um costume de comermos, o fraco vai se achar, né? E vai contaminar a mente dele, porque ele vai se achar como se estivesse comendo em pecado. Ora, pela ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? No versículo de número 11. Que por mim, aquele irmão lá, que é mais fraco, ele está perecendo. Porque ele está comendo e se achando pecador. E o apóstolo Paulo diz que Jesus morreu por ele, né? Jesus morreu pelos pecados, por nossos pecados. E ele ainda está se sentindo um pecador. E ele continua, os novos crentes eles são frequentemente muito sensíveis, né? Ao que é certo e o que é errado, né? Eles ainda têm muita dificuldade
entender o que é o certo, o que é o errado, o que deve, o que não deve ser feito. E algumas ações, né? O apóstolo Paulo explica que algumas ações, elas podem ser perfeitamente corretas para nós, mas podem prejudicar um irmão ou uma irmã, né? Que ainda seja novato, novo na fé, e esteja também aprendendo no que consiste a vida cristã. Então, muitas pessoas ainda fracos na fé têm muita dificuldade em entender, né? Que a carne, ela sacrificada ao ídolo, né? Não muda a vida do crente. Não vai ser pelo comer, pelo não comer, que não seremos salvos. Mas o apóstolo Paulo, ele frisa bem, olha, se você for escandalizar um irmão mais fraco, não faça, não coma. Isso que o apóstolo Paulo nos orienta com relação, né, à liberdade cristã. Porque, como falamos, diferente do livre-arbítrio, né? E o apóstolo Paulo, ele diz que por amarmos os outros, a nossa liberdade ela deve ser menos importante para nós do que o fortalecimento da fé de um irmão em Cristo. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo faz. Ele diz que se amarmos uns aos outros, né, não teremos a nossa liberdade como algo importante para nós mesmos, mas sim devemos fortalecer o irmão que ainda está caminhando, está fraco, começando agora. Aquele que está fraco, ainda não tem o conhecimento que Jesus morreu na cruz por mim, por você, para que o nosso pecado fosse pago, para que a ira de Deus não viesse sobre a humanidade. Então ele pagou, ele nos reconciliou com Deus. E agora nós temos a liberdade cristã. Não devemos errar, não devemos participar do erro, mas devemos nos manter firmes na palavra, na promessa. E ele finaliza o versículo dizendo: pelo que se eu manjar escandalizar meu irmão, nunca mais comerei carne, para que o meu irmão não se escandalize. Ele foi até radical, disse, nem faço mais, para que eu não venha a fazer com que o meu irmão se sinta escandalizado. Não é nem pecador, não, é escandalizado, vendo você fazer e achar que você está cometendo o maior dos pecados. Então ele fala sobre isso, porque, como sabemos, né, as coisas que os gentios, né, sacrificam, elas as sacrificam aos demônios e não a Deus. E o apóstolo Paulo fala para que a gente não seja participante, né, com os demônios. E o que ele fala com relação ao crente, né? O que o crente deve fazer numa situação dessa, com relação à idolatria? O apóstolo Paulo fala que devemos fugir dela, fugir da idolatria, dos objetos, festividades, reuniões que envolvem reverência e adoração aos ídolos. Isso que ele nos ensina. Porque, segundo a concepção, queridos, das nações idólatras, que eram vizinhas lá a Israel,
um Deus ou espírito, ele habitava nas imagens de escultura. Todavia, queridos, as Escrituras, elas afirmam categoricamente que esses falsos deuses, eles são diabos. É só você conferir no texto de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 17. E que os sacrifícios oferecidos às imagens são oferendas aos demônios. Relatado lá no Salmo 106, versículo 37. Queridos, um dos termos mais usados no Antigo Testamento para ídolo é Gilum. E essa palavra, ela quer dizer tora sem forma, bloco vazio. E os profetas do Antigo Testamento, eles assim chamavam os ídolos para mostrar a inutilidade, uma futilidade e uma incapacidade deles em fazer qualquer tipo de ação, de andar, de falar, de cheirar. Não era um Deus vivo como é o Deus que nós hoje cultuamos. Esse mesmo conceito ele é afirmado lá pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4. Ele diz, o ídolo nada é. O ídolo nada é. Isso que ele diz. E não era só um privilégio, né, ou algo que ocorria na igreja de Coríntios. Não. A igreja de Roma também estava cercada pela cultura idólatra. E em Roma ainda havia, né, só para curiosidade, porque estamos estudando a carta de Coríntios, né, mas lá em Roma havia muitas celebrações aos deuses da fertilidade, né, no dia 23 de abril, na festa das Vinárias, os romanos adoravam Júpiter e a Vênus, Ericina, a deusa das prostitutas. Já no dia 28 de abril, na Florália, adorava a deusa dos rufiões e prostitutas. E, né? Haviam várias festas que lembravam essas mazelas que vão ocorrer agora aí, nessa semana aí destinada a Momo, que é o Carnaval Moderno. Isso você vai encontrar lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 32, que diz que o crente ele deve se afastar dessas festas malignas que induzem o homem a nada mais, nada menos que a fornicação, ao adultério, às drogas, às bebidas, feitiçaria. Isso que essas festas pagãs promovem nos dias de hoje. Né? E voltando a Corinto, né? Corinto, como sabemos, ela era uma importante cidade da Grécia e é a capital da província romana Caia. E a posição geográfica privilegiada, queridos, favorecia o comércio, né? A cultura, os esportes e as religiões pagãs. Lá em Corinto, havia muitos templos dedicados aos deuses greco-romanos. E dentre os templos que existiam lá em Corinto, se destacava o de Afrodite, né, localizado no topo de Acrocorinto, né, tendo mais de 1000 sacerdotisas que se dedicavam à prostituição religiosa. E as festas dedicadas a esses demônios eram repletas de música, orgia,
comida, bebida e excesso de todos os tipos. E nas oferendas dos animais, uma parte dele era queimada no altar do ídolo e a outra era doada ao sacerdote. E a última parte era entregue aos ofertantes, que quase sempre as vendia no mercado, né? E a carne sacrificada é um assunto que vem desde lá do Antigo Testamento, desde Deuteronômio, capítulo 32, versículo 16 e 17. É um assunto muito antigo, né? Desde lá do Pentateuco, desde as leis de Moisés, e chegou até as boas novas de Cristo através das cartas dos apóstolos, né? Principalmente a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? No Antigo Testamento, vai dizer que diversas passagens bíblicas, elas relacionam o ídolo aos demônios e o culto idolatra, né, ao culto diabólico. E os ídolos, queridos, eles sempre foram laços para o povo de Israel, a quem Deus elegeu como seu povo peculiar, né? Eles são os escolhidos aqui na terra. Mas há crentes, né, que têm receio e pavor de alguns ídolos. São imagens fabricadas e figuras. Ora, como disse o apóstolo Paulo, o ídolo nada é. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4. E o culto, né, o culto idolatra, né, os desviados, né, os israelitas desviados, que não eram oferecidos a ídolos, mas ao diabo, como afirma Deuteronômio, capítulo 32, versículo 17. O apóstolo Paulo, queridos, ele adverte. Ele faz uma advertência à igreja de Corinto para não se envolver com a idolatria. Como o povo de Israel no deserto, naqueles dias, os judeus desviados ofereceram sacrifícios aos demônios, prostituíram-se e comeram da carne sacrificada aos ídolos. E o cristão, queridos, não deve participar de festividades e qualquer tipo de ato que cultua santos, ou guias, ou ídolos demoníacos. Assim como Daniel, né, deve o crente rejeitar irrevogavelmente o manjar oferecido aos ídolos. Como fez Daniel? Não, eu. No Novo Testamento, queridos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 29, composta de judeus e gentios, é doutrinada abster-se das coisas sacrificadas aos ídolos. Essa importante ordenança não apenas confirma a proibição do Antigo Testamento, como também ela amplia o conceito na era da graça, a qual vivemos hoje, né? Seja para cumprir o mandamento do Atos dos Apóstolos 15, 29, seja por motivo de consciência, de 1 Coríntios 8, do 7 ao 13. Ou ainda até mesmo, né, para não melindrar o crente imaturo, de 1 Coríntios 8, 9. Assim como participar da mesa do Senhor é um testemunho da nossa filiação, identificação e comunhão com o nosso Deus, toma parte da atividade de reuniões, procissões vinculadas a ídolos, ocultismo, espiritismo,
é o quê? Identificar, né, com o próprio diabo. A imagem adorada nada é, apenas obra de pedra, de pau, gesso, cimento ou ouro, mas por trás dela estão os demônios. A idolatria de coração, queridos, o primeiro mandamento do Eterno, lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, ele ordena: não terá outros deuses diante de mim. Israel, antes de ser liberto e resgatado por Deus de sua escravidão lá no Egito, ela pecou contra o Senhor, adorando a outros deuses, a falsos deuses. Isso você pode confirmar lá em Juízes, capítulo 24, no versículo 14 e 15. E ao chegar à sua nova terra Canaã, continuou cometendo o mesmo pecado. Juízes 24 a 23. Queridos, Deus conhece o coração do homem e Ele sabe, né, da sua propensão à idolatria. Mas nós, mesmo crentes maduros, nós também às vezes idolatramos um jogador de futebol, idolatramos um clube, né? Mas no caso de Israel, esse pecado, queridos, não era apenas externo, mas também interno. Era a idolatria do coração, que está arraigada no âmago de qualquer ser humano, qualquer criatura humana. O que é um Deus? O que é um Deus? Ou um ídolo dominante na vida de alguém? Como eu falei, é um clube de futebol. Ah, não, hoje eu não vou para a igreja porque eu vou para o Maracanã ver o jogo. Aí eu te pergunto, o que é um Deus? O que é um ídolo dominante na vida de uma pessoa? É tudo aquilo que ocupa sempre o primeiro lugar no coração do homem. E aí ele se entroniza na sua vida, tempo, pensamento e vontade. Em Ezequiel 14, Deus advertiu o seu povo sobre ídolos no coração. Ele diz: tomemos uma decisão. Deus deve ser o único e absoluto Senhor de nosso ser. Lembremos-nos que o Senhor não divide seu senhorio nem a sua glória. Para encerrarmos, vamos ver alguns dos deuses, né? O apóstolo Paulo estava falando de quê? Liberdade cristã. Vamos ver alguns dos deuses modernos conhecidos no nosso tempo. Dinheiro. Principalmente o acúmulo de riquezas por avareza. Muitos têm até mesmo abandonado a Deus ou estão frios na fé devido a esse Deus, o Deus do dinheiro. Sucesso, fama, popularidade, reputação, cultura, graus acadêmicos, entre outros. Se o sucesso e o êxito não forem devidamente controlados, eles vão controlar o seu portador e tornam-se um Deus em suas vidas. Podemos falar também do poder, que é um outro Deus. O exercício do poder através de uma posição, esta forma de poder, querido, ela leva, sabe o quê? Vaidade,
pavonice, orgulho, vanglória, até mesmo a presunção. Nessa altura, o poder, ele torna-se um ídolo no seu coração. Trabalho exagerado, prazer. O apóstolo Paulo, porta-voz de Deus, ele se dirige à igreja de Corinto e alerta: portanto, meus amados, fugir da idolatria. Certamente muitos deles estavam tentados a envolverem-se com ídolos, razão pela qual o apóstolo Paulo admoesta a sua igreja, os seus irmãos em Cristo, porque Deus, ele também usou o apóstolo João para exortar os crentes a tomarem cuidado com os ídolos. E hoje ele fala com a sua igreja, conosco, hoje com nós que estamos numa liderança, nós que temos a obrigação de falar com os crentes mais fracos sobre essas situações, porque a Bíblia ela proíbe que o crente de participar da mesa do Senhor e do cálice da mesa. Ele não proíbe que a gente participe, né, da mesa do Senhor, mas proíbe que a gente participe da mesa e do cálice dos demônios. Porque tal cumplicidade religiosa ele leva, né, o seu praticante ao pecado, queridos. Mentira, falsidade, idolatria e ao inferno. Pois não há qualquer associação entre luz e trevas, verdade e mentira, entre o Senhor e Satanás. Não há meio termo. Não pode haver meio termo na fé cristã e na doutrina. Não existe verdade no erro, queridos. E nem erro na verdade, porque ambos, eles se anulam mutuamente. Assim também não há nada de sagrado no profano. E no profano, não vamos encontrar nada de sagrado. E o apóstolo Paulo responde aos irmãos de Corinto, né, essas perguntas acerca da liberdade cristã, em comer carnes sacrificadas, em participar de cultos, né, de reuniões, onde a adoração a ídolos é uma constante. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que tenha uma boa noite de sono. Jesus te ama. Em nome de Jesus, amém.